Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, certo? Hoje vamos dar então a continuação no assunto da nossa disciplina, que é esses assuntos iniciais são basicamente uma introdução a redes de computadores, certo, gente? Então, na aula passada nós vimos e finalizamos então a questão do modelo TCP/IP. Hoje vamos iniciar dando uma revisão inicial sobre esse assunto, certo? Então vamos lá. E dando sequência à introdução à rede de computadores, veremos então alguns assuntos que são relativos à topologia de como está estruturada os diferentes modelos de rede de computadores. Então vamos lá, pessoal. Como visto na aula passada, nós estávamos estudando um pouco sobre o modelo OSI, o modelo TCP/IP, de arquitetura de rede de computadores, certo? Então, o modelo TCP/IP ele representa nada mais do que a arquitetura de protocolos, certo? Comercialmente dominante e utilizado na internet, certo? Que foi especificado e extensivamente utilizado antes do modelo OSI, certo, gente? Foi desenvolvido por pesquisadores no Departamento de Defesa. Se vocês observarem a seguinte figura desse slide, esse slide apresenta, então, as camadas no modelo TCP/IP e que estão representados aí à sua esquerda, certo? E a parte direita com as camadas aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace físico, certo? Nessa tabelinha da direita são as camadas no modelo OSI, certo, gente? Então é só uma comparação que no modelo TCP/IP ele consegue encapsular todas as funcionalidades e dos protocolos arquiteturais em apenas 4 camadas, como essas que estão aí evidenciadas na parte esquerda e na tabela mais à esquerda. Certo? Essa tabela do meio não precisam se preocupar agora, que são apenas os protocolos, os tipos de protocolos que são utilizados para conexão entre diferentes redes. E a gente, obviamente, vai estudar cada uma ao longo dessa disciplina. A arquitetura TCP/IP, nós podemos então estudar um pouco sobre os diferentes níveis de cada camada, certo? Cada camada nesse modelo arquitetural TCP/IP, certo? Temos então o nível de aplicação, como tendo sua funcionalidade principal, a comunicação entre os diferentes processos de aplicação, certo, gente? O nível de transporte, que representa então as funcionalidades de transmissão de dados fim a fim, certo? Que podem incluir também nesse nível alguns mecanismos que garantam a confiabilidade na transmissão de pacotes, certo? E é capaz também de suprimir detalhes de níveis inferiores, certo? Relativos à segurança e algumas informações privadas de cada pacote. O nível de rede, ele possui então as funcionalidades principais de roteamento, é capaz de realizar o roteamento dos pacotes, certo? E fornece então uma interface que chamamos de interface entre o sistema e a rede implementada, certo, gente? A partir de agora, ao longo dessa aula, nós vamos entender um pouco sobre topologias. O que são topologias? Topologias, em sua definição, referem-se à forma como os enlaces físicos e os nós estão organizados, determinando então os caminhos físicos existentes e que são utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas nessa rede. Ou seja, eu tenho uma rede em que estações estão conectadas através de enlaces físicos, certo? E os nós de comutação que estão organizados, que são nada mais do que as estações, certo? Que estão conectadas através desses caminhos físicos. Ou seja, a topologia é justamente o estudo do formato em que a rede ela está organizada,
certo? E a gente vai ver os diferentes formatos de rede em relação à sua topologia, os diferentes formatos de topologia de rede, certo? Que são que são determinantes aí em relação às suas características. Então vamos lá. Antes de verificar justamente as topologias, vamos ver então alguns conceitos interessantes, que são, por exemplo, relativos às linhas de comunicação, ou seja, como essas ligações físicas entre um ponto e o outro podem ser efetivadas. O primeiro formato é o formato mais básico, formato ponto a ponto, certo? Que caracteriza justamente pela presença de apenas dois pontos de comunicação, um em cada extremidade do enlace, certo? Então, como apresentado aí nas figuras, nós temos então apenas dois pontos que ligam, que são ligados em uma ligação, ou seja, uma ligação ela é efetivada para apenas dois pontos. E no modelo multiponto, a gente pode observar o quê? A presença de três ou mais dispositivos de comunicação, ou seja, três ou mais estações, três ou mais pontos, que estão então conectados, certo? Que utilizam então o mesmo enlace. Relativos a isso, nós temos também o seguinte formato de classe, os seguintes formatos de comunicação entre os pontos, certo? E que nós podemos então assim definir e diferenciá-los, que são, por exemplo, o modelo simplex, em que o enlace utilizado é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão, ou seja, a comunicação no modelo simplex ela é da seguinte forma: em que a comunicação ela se dá em apenas um sentido da transmissão, ou seja, na primeira figura aí à esquerda, nós temos que a comunicação ela é efetivada de um ponto para outro, em que nós temos um ponto remetente para um ponto destinatário, em que existe apenas um sentido único de transmissão. No modelo Ralph Duplex, nós temos que o enlace ele pode ser utilizado, ou seja, o meio de transmissão ele é utilizado em dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas um por vez. Trazendo isso para o nosso conceito, nós temos que, tendo dois pontos que estão transmitindo alguma informação, algum pacote, no modelo Ralph Duplex nós temos que a transmissão ela pode ser efetivada em dois possíveis sentidos, certo? Como a imagem do meio, porém essa transmissão ela é efetivada no formato em que de um por vez, certo? Ou seja, a transmissão ela pode chegar a um sentido, pode ser realizada em um sentido e assim for finalizada, a transmissão em sentido oposto pode ser efetivada. Já no modelo full duplex, nós temos o quê? Que o enlace, ou seja, o meio de transmissão, ele é utilizado nos dois possíveis sentidos da transmissão, realizada então de forma simultânea. Então, entre dois pontos, eu posso ter a transmissão de pacotes, a transmissão de dados, realizados de forma simultânea. Certo, gente? Aí, a partir de agora, nós vamos, obviamente, depois de verificar esses conceitos iniciais relativos a topologias, nós vamos estudar os diferentes formatos de topologias, ou seja, nós temos, então, inicialmente, dois tipos de redes que podem ser diferenciados e cada um com suas diferentes particularidades. Nós temos então redes geograficamente distribuídas e redes locais e metropolitanas. Esses dois formatos de redes podem ser ainda observados outros formatos, certo? Com suas particularidades distintas. Então nós temos aí em redes geograficamente distribuídas os modelos de rede totalmente ligada, a rede do tipo anel e a rede parcialmente ligada. E em redes locais e metropolitanas, nós temos então o formato de rede estrela, rede anel e no formato de barra. Então vamos a partir de agora estudar um pouco sobre esses formatos.
Então, inicialmente vamos estudar o formato de rede geograficamente distribuída no formato totalmente ligado. Então vamos lá. Para o formato totalmente ligado, nós temos aí as seguintes características que a diferenciam dos outros modelos. Nesse modelo, todas as estações elas são ligadas entre si, certo? Em que existe então a presença de conexões ponto a ponto no modelo full duplex. Qual é o modelo full duplex que a gente viu? É justamente em que o enlace ele é utilizado nos dois possíveis sentidos da transmissão, ou seja, a transmissão ela pode ser realizada de forma simultânea. E entre outras características que a diferenciam são justamente o que? Uma alta confiabilidade relativa à transmissão, porém, nesse formato é observado que um custo bem elevado, portanto, é considerado economicamente inviável, porque nesse formato temos que todas as estações, todos os pontos, eles estão ligados entre si, ou seja, um ponto da minha rede está ligado diretamente a todos os outros pontos, certo? Para a gente calcular, então, o número de ligações, a gente pode pegar aí a quantidade de pontos, certo? O N é a quantidade de pontos e fazer o seguinte cálculo. Já no formato anel, em rede geograficamente distribuída no formato anel, nós temos, então, as seguintes características. A interligação ela é através de um caminho fechado, é através de um ciclo aí, certo? É caracterizado pela sua simplicidade, certo? No formato ponto a ponto, no formato simplex. O que é que corresponde ao formato simplex que a gente viu? É justamente em que o enlace ele é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão. Certo? Então, voltando para o nosso slide, nós temos aí, nesse caso, um custo bastante reduzido, porém, nós temos, então, um retardo alto na transmissão dos dados, certo? Então, eu tenho de um ponto a outro, eu preciso passar por determinados pontos, realizando a minha transmissão, então, o que é que vai ocorrer aí? Vai ocorrer um retardo na minha transmissão, consequentemente, gerando uma baixa confiabilidade. Para a gente calcular o número de nós, ou seja, é correspondente, então, ao número de ligações que são efetivadas. Nesse formato parcialmente ligado, então eu tenho um formato intermediário, em que nem todos os nós são interligados entre si, certo? Corresponde aí às conexões ponto a ponto no formato full duplex. Tem um custo aí razoável, custo intermediário, visto que nem todos os pontos estão interligados entre si. E possui uma confiabilidade boa, visto que nós temos aí a estrutura um pouco mais arrojada se comparado com o formato do tipo anel que a gente viu aí nesse slide anterior. Certo, gente? Então vamos lá. Para redes locais e metropolitanas, como é que se organizam, quais são os modelos, certo? Que a gente pode interpretar. Nós temos então o modelo no formato do tipo estrela, em que o conjunto de estações, o conjunto de estações estão conectados em um módulo central, ou seja, existe um módulo central que pode ser um comutador ou um switch, certo? E as conexões nesse formato são realizadas de ponto a ponto, em que tem a existência aí de um módulo central, que é, no caso, o centro de controle da rede, ou seja, ele quem é capaz de gerenciar toda a transferência de dados numa rede. Certo, gente? Então, vamos lá. O módulo central, ele possui, então, as seguintes características. Ele é capaz de gerenciar as comunicações entre os pontos, certo? Realiza, então, operações de diagnóstico na rede. Permite, então, adequação de velocidades e protocolos a serem utilizados e pode operar por difusão ou não, suportando, então, comunicações simultâneas entre os vários pontos da rede. Redes locais e metropolitanas, certo? Dando continuidade. Nós temos, então, em relação à confiabilidade nesse formato tipo estrela,
e possui uma confiabilidade boa em relação ao cabeamento e às estações, certo? Porém, uma confiabilidade crítica no modo central, porque ele realiza então todas as operações de gerenciamento. Em relação à modularidade e ao desempenho desse formato tipo estrela, certo? Esse formato ele está justamente limitado pela capacidade do módulo central. Ou seja, se eu tenho um módulo central eficiente, que garante um bom gerenciamento, eu vou ter, obviamente, um bom desempenho. No formato do tipo anel, certo? Diferentemente do formato do tipo estrela, no slide anterior, nós temos então um conjunto de estações que estão conectadas através de quê? Através de um caminho fechado. Nesse formato, nós temos então conexões ponto a ponto entre repetidores e essas estações elas estão ligadas em repetidores, formando então o que chamamos de um anel, permitindo então a configuração do modo promíscuo e espião entre as estações, certo? Podendo então transmitir em ambas as direções. Porém, se a transmissão ela é realizada no sentido único, ela vai simplificar os repetidores, os protocolos a serem utilizados para garantir a entrega dos pacotes e garantir a segurança nesse processo. Em relação à modularidade, nós consideramos que tem aí uma modularidade bastante elevada, certo? Em que pode atingir esse formato, então, grandes distâncias para o seu modelo de arquitetura. Em relação à confiabilidade, é a existência, então, de uma confiabilidade crítica em relação aos repetidores e aos enlaces físicos, certo? Em relação à dependência da utilização dessas tecnologias, certo? E que a utilização de repetidores externos minimizam a questão de vulnerabilidade dessa arquitetura. No último formato, o modelo do tipo barra, nós temos então conjuntos de estações conectadas, certo? Ao mesmo meio de transmissão. Então eu tenho aí um enlace de transmissão em que nós temos então várias estações que podem estar conectadas nesse mesmo meio, certo? E nesse modelo, as estações escutam transmissões de todas as outras, permitindo então a configuração nesse modo espião, em que as estações escutam as outras transmissões de outras estações. Esse é um formato então de conexão multiponto, permitindo então a mensagem de broadcast, mensagem de difusão, que a gente vai estudar também ao longo dessa disciplina. Em relação ao controle de acesso, certo? Pode ser então no formato centralizado, em que um nó especial ele determina o direito do acesso, certo? E a confiabilidade ela vai depender então desse nó especial, ou pode ser o controle de acesso do formato descentralizado, em que a responsabilidade do acesso é distribuída entre todas as estações, certo? E deve existir também nesse formato o tratamento de perda do controle e a sua recriação. Em relação à modularidade desse formato do tipo barra, dessa rede tipo barra, ela depende, obviamente, de vários fatores relativos, por exemplo, ao meio de transmissão, à taxa de transmissão dessa estrutura e à quantidade de ligações que foram efetivadas nessa rede. Certo? Para finalizar, nós temos então a classificação das topologias, das diferentes topologias, certo? Em que a topologia física ela é definida pelo layout físico utilizado na instalação da rede, certo? Na sua arquitetura física. E a topologia lógica ela é observada sob o ponto de vista das interfaces das estações com a rede, certo? Aí nós temos então os equipamentos concentradores que podem ser utilizados nas arquiteturas de redes, certo? Observando, obviamente, a sua necessidade, certo? Então, temos, então, o hub e o switch. O hub, ele permite, então, apenas uma única transmissão por vez,
essa tecnologia permite apenas uma transmissão e, diferentemente dele, o switch ele suporta transmissões simultâneas entre as estações, certo, gente? Multiplicando, obviamente, com essas transmissões simultâneas, as taxas efetivas de transmissão, certo? Diferentemente do modelo do hub, certo, gente? Então, como forma de complementar essa aula e verificar, obviamente, para que vocês coloquem aí a cabeça para pensar um pouco e pesquisar também, eu vou estar disponibilizando ainda hoje uma lista de exercícios com esses assuntos para que vocês possam estudar um pouco mais e que na próxima aula nós iremos então tirar dúvidas sobre esses assuntos e já partir para novos conteúdos. Agradeço a todos, tenham um bom final de semana, um abraço.